Na aula de hoje iremos falar do método comparativo direto de dado de mercado. Vamos ler a definição. Neste método, a identificação do valor de mercado do bem é realizada por meio de tratamento técnico dos atributos dos elementos comparáveis constituintes da amostra, analisando-se os elementos semelhantes ou assemelhados ao avaliando, com o objetivo de encontrar a tendência de formação de seus preços. Tá, vamos tratar a primeira parte dessa definição, né? E depois a gente trata do restante dela. Aqui existem duas sentenças que eu grifei, que é elementos semelhantes e tratamento técnico, né? Quando você vai fazer o método comparativo direto de dado de mercado, você vai estar comparando elementos semelhantes, ou seja, se você está avaliando apartamento do tipo A na região A, então você vai ter que procurar apartamentos com a mesma tipologia, na mesma região, com as mesmas características, ou seja, são elementos semelhantes. Só que não adianta ter só esses elementos semelhantes, você tem que fazer o tratamento técnico desses elementos, tudo bem? Continuando a definição, ele fala sobre a homogeneização das características dos dados, né? E ele fala sobre a questão do tratamento por fatores ou por inferência estatística. A norma também, ela cita como se deve dar o método comparativo direto de dado de mercado, né? Para isso, para ficar uma forma mais simples, eu irei citar um exemplo que gradativamente nós iremos falar sobre a etapa que nós estamos fazendo durante a avaliação, tudo bem? A primeira etapa é planejamento de pesquisa, a segunda, identificação das variáveis do modelo, levantamento de dados de mercado, tratamento de dados e campo de arbítrio. A identificação das variáveis do modelo eu não irei tratar nessa aula, por ser uma aula mais longa, e sem contar que nós teremos aulas específicas sobre variáveis, sobre tipo, com exemplos, tudo bem? E o campo de arbítrio também, nós teremos uma aula específica sobre ele. Então, para poder não tornar uma aula ainda maior do que já vai ser, nós teremos aulas específicas para ficar mais fácil seu entendimento do assunto, tudo bem? Vamos falar sobre o planejamento de pesquisa, né? Então, digamos que você foi contratado para fazer a avaliação de uma casa de condomínio fechado numa região nobre na cidade que você mora, né? Então, vamos ver a definição aqui. O que se pretende é a composição de uma amostra representativa de dados de mercado de imóveis com características, tanto quanto possível, semelhantes à do avaliando. Ou seja, nesse exemplo, quando você for fazer o planejamento de pesquisa, você vai precisar buscar elementos semelhantes a eles, né, com as características, ou seja, você está com uma casa de condomínio fechado, né, pode ser no mesmo condomínio ou não, ou em condomínios próximos, numa região homogênea, né, nessa região nobre da sua cidade, que sejam de alto padrão, né? Mas além disso, você precisa ter elementos amostrais representativos, né? Lembra que a gente já falou que a quantidade mínima de dados utilizados, efetivamente utilizados, depende da quantidade de variáveis que você está utilizando, né? Conforme a 14653, o método comparativo direto de dados de mercado. Conforme a equação 3 abre parênteses K mais 1, onde K é o número de variáveis independentes, né? Nesse caso, as variáveis, como nós já dissemos anteriormente, tem que trazer uma ideia do avaliando, né? Então, quando você faz a caracterização do avaliando, você vai trabalhar nesse exemplo, né? Casa de condomínio fechado, padrão de luxo. Então, provavelmente você vai ter uma piscina privativa, você vai ter que saber a área do lote, né, que você está trabalhando, vai ter que saber a área da benfeitoria, vai ter que saber também qual que é o padrão de acabamento. Então, tudo isso são variáveis, né? Você vai ter que utilizar para caracterizar, para dar sentido à equação que vai ser obtida pela inferência, né? Só que quanto mais variáveis você utilizar, maior vai ser a quantidade de dados que você terá que ter, né? E para isso, quando ele fala de amostra representativa, é que você tem que atender essa equação. Tudo bem? Vamos dar continuidade aqui. Ele fala sobre esse levantamento de dados, né? Ele fala que o avaliador investiga o mercado, coleta dados confiáveis a respeito de negociações e ofertas, contemporânea à data de referência da avaliação, com as suas principais características econômicas, físicas e da localização. Tá. Aqui tem algumas coisas que você precisa prestar atenção. Primeira, dados confiáveis, né? É importante você buscar fontes primárias, né, e dados confiáveis. Outra coisa, negociações e ofertas. O ideal é que você trabalhe tanto com negociações e ofertas, né? Eu sei que é difícil, que às vezes você só vai conseguir dados de oferta, não vai conseguir dados de transações, principalmente em cidades assim do interior, que
que são mais precários nessa questão de dados cartoriais. É, fala sobre a questão de dados contemporâneos, ou seja, você não pode estar, a depender do mercado imobiliário, é claro, você não vai estar utilizando dados de 4 5 anos atrás, né, de ofertas, né, de transações, porque já faz um bom tempo, o mercado já se movimentou provavelmente ao longo de 4 5 anos. Esse prazo vai depender do mercado, então você tem que ter uma sensibilidade, tem que estar sempre assim antenado com o mercado, né? Num caso de uma pandemia, por exemplo, o mercado vai reagir de uma forma diferente de quando não estava. Então, quando você pega dados antes de uma pandemia e depois de uma pandemia, você vai ter que descartar dados anteriores, porque não será contemporâneo. Então, às vezes, dados de 4 5 meses deixam de ser contemporâneos por causa que o mercado teve uma movimentação muito brusca. Tudo bem? Outra situação que ele fala aqui, importante, é características econômicas, físicas e de localização. Tá? Localização é um fator chave para uma avaliação, não deixe isso passar despercebido. Por último, vamos falar sobre tratamento dos dados. Né? Aqui a gente falou sobre tratamento de fatores, né? Essa homogeneização de critérios fundamentados por estudo. Lembra que a gente já falou nas aulas anteriores que já está em desuso, porque para você utilizar desses tratamentos você precisa de um estudo, esse estudo precisa ser para a região, tem que ser dados, um estudo contemporâneo, ou seja, tem que estar dentro da validade daquele estudo, tem que ser para uma certa tipologia, para uma finalidade específica. E dificilmente você consegue esses estudos assim facilmente no mercado. Então, para você gerar esse estudo, se você não tiver uma demanda significativa de avaliações, é um esforço mais para a área acadêmica, né? Eu acho que não traria retorno financeiro justificável, a depender da sua situação. E o tratamento por inferência estatística, né, que é o principal que nós utilizamos, que é o tratamento de evidências empíricas pelo uso de metodologia científica que leve à indução de modelos validados para o comportamento do mercado. Grifei as palavras modelo validado, que é uma coisa que eu já tenho falado há algum tempo para vocês, que quando você for fazer a conclusão da sua avaliação, a elaboração do seu relatório final, o valor que você obteve, né, do tratamento por inferência estatística, ele tem que ser verificado, né? Se aquele valor é um valor de mercado, se aquele valor é um valor factível, se é um valor que está dentro daquilo que o mercado espera, tudo bem? Bem, muito obrigado pela atenção, até a próxima aula.